Olá, tudo bem? Não deixe de se inscrever aqui no meu canal para não perder os vídeos proibidos para menores. Caso queira um contato direto pelo Telegram, o link está na descrição. Hoje eu vou falar para vocês, continuando aquela série que eu estou tentando fazer sobre historiografia brasileira. Eu já gravei um vídeo introdutório, um vídeo sobre a carta do Pero Vaz de Caminha. Hoje, um vídeo sobre as cartas do Américo Vespúcio. Américo Vespúcio nasceu em Florença em 1454, morreu em Sevilha em 1512. Desde 1507, graças a um cosmógrafo chamado Waldseemüller, que numa obra chamada Cosmographie Introductio colocou o nome no Novo Mundo, no continente recém-descoberto, e América, em homenagem ao Américo Vespúcio. Desde então, nosso continente foi batizado com o nome do Américo Vespúcio. O Américo Vespúcio, apesar de ter passado 10 meses no Brasil e de ter vivido entre os índios por quase um mês, o fato é que ou ele escreveu muito pouco sobre o Brasil, ou se ele escreveu mais, os documentos se perderam, mas realmente os documentos, as cartas dele não alcançam aquela profundidade descritiva do Pero Vaz de Caminha, infelizmente. Há 5 documentos atribuídos ao Américo Vespúcio. Já falaremos sobre a discussão sobre a autenticidade deles. Há 5 documentos atribuídos ao Américo Vespúcio que tratam de alguma forma ou fazem algum tipo de referência ao Brasil. São os seguintes. Então, tem muita informaçãozinha aqui, eu vou comentando com vocês aqui. A primeira se chama Mundos Novos, tá? Antes disso, existe essa edição aqui da editora LPM com as cartas e informações sobre as viagens do Américo Vespúcio. Bem, a primeira se chama Mundos Novos, tá? Essa foi uma carta a Lorenzo di Pier Francesco de Médici, daqui para frente eu vou chamar de Lorenzo de Médici. Trata sobre uma suposta viagem do Américo Vespúcio ao Brasil, teria sido a terceira viagem dele, e a primeira edição dela foi em 1504, a primeira edição dessa carta, ou seja, ela foi escrita antes disso. A segunda é a Lettera di Américo Vespucci delle Isole Nuovamente Trovati in Quattro Suoi Viaggi, ou Viaggi, não sei. A carta é conhecida como Quattro Viaggi, ou Viaggi, é viagem com 2 Gs, tá? É uma carta escrita a um tal Pedro Soderini, tá? Datada de setembro de 1504, não editada, não publicada, datada. Ele escreveu e assinou a carta em setembro de 1504. A terceira é a Lettera de 18, né? Lettera de 18 ou 28 de julho de 1500, também a Lorenzo de Médici. Nessa carta, ele narra a primeira e a segunda viagem, as 2 viagens que ele fez ao Brasil entre 1500 e 1502, entre 1499 e 1502, e ele narra como se fosse uma viagem só. A primeira edição dessa carta é pós-morte, naturalmente, é de 1745. A quarta é a Lettera a Lorenzo de Médici, escrita em Lisboa no final de 1502, e ela continua a narração da quinta carta, que foi escrita antes da quarta, tá? Sobre a viagem de 1501, que no caso foi a segunda viagem do Américo Vespúcio ao Brasil. A primeira viagem, 1499-1515, foi a serviço da Espanha. A segunda viagem, 1501-1502, foi a serviço de Portugal. A quinta carta, a Lettera do Cabo Verde, ela foi escrita em junho de 1501, portanto antes da quarta, e é dirigida também ao Lorenzo de Médici e narra a terceira viagem. Aliás, a informação mais importante dessa carta é a seguinte, é que o Américo Vespúcio teria cruzado com a frota do Pedro Álvares Cabral na região de Cabo Verde, daí o nome Lettera de Cabo Verde. Sobre esse negócio de primeira, segunda, terceira viagem é o seguinte, é porque não se tem certeza de quantas viagens o Américo Vespúcio fez ao Brasil. Há certeza dessas 2 primeiras que eu acabei de mencionar, uma a serviço da Espanha, outra a serviço de Portugal, e outras informações sobre outras viagens que ele fez. Então, às vezes, num documento aparece que a terceira viagem, mas
A terceira é a segunda, tá? Então, assim, tem que tomar cuidado com as informações sobre as viagens do Américo Vespúcio. Com certeza ele fez 2, pode ser que tenha feito mais. Então, a narração da leteira do Cabo Verde se refere, então, à viagem de 1501, sob bandeira portuguesa. E essa é a mais importante das cartas. Já vou falar sobre isso. Mas antes disso, veja. Sim. Uma informaçãozinha importante aqui. Essa leteira do Cabo Verde foi publicada pela primeira vez em 1827, tá? Então, as 2 primeiras cartas foram publicadas em vida ainda do Américo Vespúcio. As 3 últimas, muito depois da morte dele, séculos depois. O Francisco Adolfo de Van Hagen, Visconde de Porto Seguro, em 1878, na revista do Instituto Histórico Brasileiro, sustentou que apenas a primeira e a segunda cartas eram autênticas e as outras 3 teriam a sua autenticidade questionada. E realmente essa versão parece que foi a mais, digamos assim, a mais sólida, né? Não digo do ponto de vista intelectual, né, argumentativo, mas historicamente foi a que prevaleceu, até hoje provavelmente. Não tenho certeza se até hoje, até porque o livro que eu uso para falar sobre a historiografia brasileira é da metade do século XX, é do José Honório Rodrigues, tá? Então, algumas coisas que eu falo aqui podem estar desatualizadas. Mas não tem problema, até porque as cartas do Américo Vespúcio vieram muito antes de meados do século XX, naturalmente. E também nada impede que no futuro eu faça alguns apontamentos, né, sobre as produções historiográficas mais recentes. Bem, então, o José Honório Rodrigues nos diz que por volta de meados do século XX, essa argumentação, essa posição do Francisco Adolfo de Van Hagen estava superada. De acordo com ele, os maiores estudiosos na época, em meados do século XX, sobre as cartas do Américo Vespúcio são Alberto Magnaghi e Marcondes de Souza. E eles, junto com outros estudiosos, consideram que, ao contrário, a primeira e a segunda cartas do Américo Vespúcio foram forjadas e as outras 3 é que são autênticas. O Visconde de Porto Seguro alegava que, como as 2 cartas tinham sido publicadas em vida do Américo Vespúcio e ele nunca as impugnou, isso garantia a autenticidade das cartas. E como as outras haviam sido publicadas depois da morte dele, isso questionava, né? Isso colocava dúvidas sobre a autenticidade das outras cartas. Mas esses estudiosos mais recentes chegaram à conclusão que é o contrário, que as 2 primeiras são forjadas e que as outras 3 são autênticas, e para saber se as outras 3 são autênticas, existe uma série de maneiras de estudar a documentação, ver as versões da carta que existem. Às vezes você não tem a cópia original, né, a carta original, mas você tem cópias confiáveis em vários lugares diferentes com o mesmo conteúdo, e isso vai dando credibilidade ao documento. Bem, isso, então tá. A terceira carta, então vamos esquecer as 2 primeiras, que provavelmente ou possivelmente são forjadas. A terceira carta não trata sobre o Brasil, praticamente não fala nada sobre o Brasil. Ela tem alguma importância no que se refere à prioridade castelhana na chegada ao Brasil. Já falei sobre isso aqui, tem um vídeo sobre a prioridade castelhana. O próprio Américo Vespúcio teria pisado no Brasil antes do Pedro Álvares Cabral na viagem que fez a serviço da Espanha. A carta a quarta carta, a leteira a Lorenzo de Médici, ele fala muito pouco. O que ele fala sobre o Brasil é insignificante. A carta mais importante é essa leteira do Cabo Verde, a quinta carta, onde, depois de cruzar com a frota do Pedro Álvares Cabral na região de Cabo Verde, ele teria vindo ao Brasil. O objetivo dele era atingir as Molucas, contornando o sul do continente americano, mas ele teria passado muito tempo no Brasil e aí sim fez algum relato mais minucioso que nos interessa mais aos estudiosos da história do Brasil. Tá bom? Muito bem. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro. O meu objetivo aqui é ir fazendo apenas um itinerário, né, da documentação, enfim, das fontes históricas e dos livros que foram publicados sobre a história do Brasil em ordem cronológica, tá bom? Vamos tendo paciência, porque ao mesmo tempo em que eu gravo esses vídeos,
eu gravo os vídeos sobre a história do Brasil, e lá naqueles vídeos, naquela série maior sobre a história do Brasil, eu estou tratando hoje sobre a capitania do Espírito Santo, tá bom? Então é isso, um abraço para vocês.